Estamos no dia 17 de julho de 1994, estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. As mais de 94 mil pessoas presentes acompanharam a primeira final de Copa do Mundo a não terminar no tempo normal. O calor, que superava os 40 graus, não ajudou, mas a emoção pelo peso da partida foi o combustível. Brasil e Itália empataram em 0-0 e depois de 120 minutos de futebol, a decisão foi para os pênaltis. Roberto Baggio, craque italiano, tá na bola. Se ele fizer, a Itália permanece viva com apenas uma cobrança para o fim. Se perder, o Brasil volta a ser campeão do mundo. Antes de relembrar o fatídico dia, é hora de analisar como tudo se alinhou para chegar nesse momento. Os Estados Unidos foram o segundo país de fora da panela a receber uma Copa do Mundo. Só o México tinha conseguido escapar do eixo Europa-América do Sul, ao longo de mais de 60 anos de disputa. Latry sediou o torneio em 70, quando o Brasil foi campeão. Em 1986, quando a Argentina, de Maradona, levantou a taça. Pelo poder aquisitivo dos norte-americanos, a Copa teve várias atrações, como o show da Diana Ross na abertura, em Chicago. O impressionante mesmo foram os recordes de público. Mesmo que o futebol não seja o principal esporte do país, a pouca tradição também foi superada por eles dentro de campo. E falando na redonda, falhamos dela. A Copa de 94 começou com muita expectativa para as grandes seleções, mas isso rapidamente terminou. Entre os participantes do pote 1, somente brasileiros e alemães terminaram em primeiro nos seus respectivos grupos. E o regulamento daquela edição ainda ajudou a Argentina, Itália, Bélgica e Estados Unidos. Se não fosse a regra de que os 4 melhores terceiro colocados também se classificavam para o mata-mata, o torneio teria só 2 cabeças de chave nas oitavas. Nessa fase mais aguda, a zebra logo deu as caras. A Argentina, que já não contava com Maradona, fora da Copa por falhar no exame antidoping, caiu para a Romênia, do craque George Hagi. A Itália suou sangue para derrotar a Nigéria, com gols no fim e na prorrogação. Os confrontos dos cabeças de chave reservaram muita emoção. A Alemanha eliminou a Bélgica em um 3-2 bizarro, enquanto o Brasil venceu os donos da casa pela vantagem mínima, em jogo marcado pelo calor, agressão de Leonardo e um golaço de Bebeto. A partir das quartas, a Copa era totalmente dominada pelos europeus. 7 das 8 seleções restantes vieram do velho continente. A resistência? A canarinha. O ciclo de Copa do Brasil não foi nada fácil. As feridas da eliminação para a Argentina em 90 ainda estavam abertas, e a seleção vivia um jejum de 24 anos sem estar no topo do mundo. A pressão, tanto popular quanto interna, era muito grande. Para a missão, a CBF trouxe Carlos Alberto Parreira, que entendeu rapidinho como as coisas iriam funcionar na seleção. As eliminatórias foram turbulentas. O Brasil sofreu sua primeira derrota para a Bolívia na história das eliminatórias, logo de cara, com um frangaço de Tafarel. O sinal de alerta estaria aceso. Parreira, uma vez forte nos bastidores, chegou a ameaçar pedido de demissão em 2 oportunidades, mas a canarinha chegou à rodada final com chances reais de classificação. Era só vencer o Uruguai em casa que a vaga seria dos brasileiros. Mas mesmo que dependesse só da gente, o clima era de desconfiança. Não só pelo desempenho ruim do Brasil ao longo de todo o ciclo da Copa, mas pela lembrança do Maracanazo de 50. Quando tudo parecia conspirar contra, um herói surgiu, de nome Romário. Nascido e criado no Rio de Janeiro, Romário começou voando nas categorias de base do Vasco da Gama. Em 3 anos na colina histórica, o centroavante marcou quase 140 gols e chamou a atenção de todos. Em 1988, o PSV da Holanda chegou com um caminhão de dinheiro, o maior da história do futebol brasileiro, para contratar o camisa 11. Os anos na Holanda foram ainda mais gloriosos, com médias de quase 1 gol por jogo, o título da Copa América em 1989 e uma convocação para a Copa do Mundo no ano seguinte. Depois de disputar o Mundial na Itália, mesmo com excelente fase, Romário ficou afastado da seleção brasileira. Parreira e Zagallo rejeitavam esse estilo de Romário, que ficou fora de praticamente todas as convocações do Brasil no ciclo de 94, com um comportamento irreverente e difícil. O que levou o melhor atacante do mundo, que já vestia a camisa do Barcelona na época, a representar nosso país, foi o medo de ficar de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Em 13 de setembro de 1993, o Brasil venceu o Uruguai por 2-0 e conseguiu a vaga na Copa. O destaque? Romário, que marcou os 2 gols no Brasil e se consolidou como a principal esperança nos Estados Unidos. As expectativas até o momento foram correspondidas. Jogando esse futebol mais eficiente, de certa forma burocrático, o Brasil manteve a invencibilidade ao longo de toda a Copa do Mundo. Passou em primeiro em um grupo que contava com Suécia, Rússia e Camarões com certa tranquilidade, tendo empatado apenas com os suecos na rodada final quando já estava classificado.
Romário, sem nenhuma surpresa, marcou nos 3 jogos e comandou a seleção do período. Esse era o estilo de jogo do Brasil, uma defesa extremamente sólida, de nomes como Aldair, Jorginho e Tafarel, além da proteção formada por Dunga e Mauro Silva. Um talentoso meio de campo com Mazinho e Izinho, e um ataque formado por Romário e Bebeto. Essa dupla daria o que falar no mata-mata. Primeiro, no difícil jogo contra os Estados Unidos, Romário deu o passe para Bebeto marcar. Depois, de frente com uma forte seleção da Holanda, que contava com nomes como Bergkamp, Kluivert e Van der Sar, o camisa 11 balançou as redes com um toque de classe, depois de Bebeto retribuir o favor. Ainda deu uma assistência indireta na decisiva falta de Branco, que garantiu a classificação às semifinais. Também foi dele o gol que confirmou o Brasil na final, cabeçada firme, pro chão, vencendo o histórico Ravelli para dar números finais ao jogo. Ao todo, Romário marcou 6 gols e concedeu 2 assistências na Copa do Mundo. Números históricos que, na final, não valeriam de nada. O Brasil esbarrou na defesa da Itália e não conseguiu marcar um golzinho sequer na decisão. Cafu tentou, Mazinho quase surpreendeu com chute de longe e Pagliuca contou com a sorte. A seleção teve a melhor chance do jogo na prorrogação, mas mandou para fora na pequena área. Não seria o dia desse ataque. E a decisão por pênaltis deixaria tudo ainda mais nervoso. Romário teve grande responsabilidade ao empatar para o Brasil na segunda cobrança, depois das 2 seleções perderem os primeiros pênaltis. O observar de longe era bem angustiante. Do outro lado, estava outra seleção que mais tinha conquistado títulos de Copa. O gostinho seria diferente para quem vencesse. É hora de ver um pouco mais sobre essa Itália, e um pouco mais sobre esse camisa 10 que está na bola. Depois de conquistar o 3º título em 82, a Itália viveu um período de frustrações com a seleção. A atual campeã foi eliminada pela França nas oitavas de final em 86. E em 90, quando voltou a sediar uma Copa do Mundo, após 56 anos de espera, perdeu para a Argentina nos pênaltis, com requintes de crueldade. Em resumo, a Itália chegou mordida nos Estados Unidos. As eliminatórias foram bastante disputadas pelos italianos. O grupo era complicado e contava com seleções como Portugal, Suíça, Escócia. No fim, eles conseguiram se classificar em primeiro, com só 3 pontos de vantagem para os portugueses, que terminaram em terceiro e ficaram de fora da Copa do Mundo. Embora tenha sofrido mais para se classificar no mata-mata, na fase mais aguda eliminou Nigéria, Espanha e Bulgária, todas por só 1 gol de diferença. Foram jogos extremamente complicados, mas que, em nova semelhança com a Canarinha, um craque transcendia os gramados. E curiosamente ou não, é ele que vai bater o pênalti em questão. Roberto Baggio começou a carreira em 1982, no modesto Vicenza. Ele começou nas categorias de base quando chegou a participar de 65 gols em apenas 26 jogos, quando tinha só 11 anos de idade, mas veio estourar no futebol italiano em 1985, ao vestir a camisa da Fiorentina. Em Florença, Baggio se destacou tanto que foi contratado pela Juventus, uma das maiores protagonistas do futebol de clubes da Itália. A transação foi considerada muito polêmica, pelo carinho da torcida de La Viola. Em Turim, Baggio realmente se tornou um astro, mas não conseguiu conquistar nenhum título. Na época, o Milan era hegemônico, tendo sido campeão até mesmo da Champions. O grande momento de Baggio na Juventus foi na extinta Copa da UEFA, hoje é a Europa League, em que ele marcou um hat-trick na semifinal e mais 2 na decisão, naquele que foi seu único caneco continental. Com pouco sucesso no clube, a seleção italiana parecia um refúgio para o Baggio, e ele deu conta do recado. O agora camisa 10 voa nas eliminatórias, tendo participado de 12 gols em apenas 8 jogos. Baggio também teve com a delegação da Copa do Mundo de 90, mas a participação foi discreta. Ainda em ascensão na Fiorentina, ele foi reserva daquele time que parou na semifinal. A campanha na edição de 94 não poderia ser mais diferente. Até a decisão, Baggio marcou 5 dos 8 gols da Itália na Copa do Mundo. Ele passou em branco na fase de grupos, quando a Azzurra quase foi eliminada, mas colocou o time nas costas nessa reta final. Todos os gols de Baggio foram decisivos para que os italianos disputassem seu 4º título de Copa do Mundo. A postura na decisão é de um ídolo baleado. Pela agressividade do seu estilo de jogo no ataque, Baggio sofreu uma distensão muscular na coxa e claramente não estava em condição de jogar 90 minutos. Quem dirá os 120, no calor escaldante. Foram poucas chances, todas pararam em Tafarel. Agora, mesmo machucado e cansado, Baggio tem a responsabilidade de manter a Itália viva na disputa por pênaltis. Será que o craque da Copa do Mundo entregará resultados mais uma vez? Ou o Brasil, de Romário, estará no topo do mundo? Um erro pode ser fatal. É hora de revisitar esse momento histórico. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou!